Bom dia a todos os congressistas. Parabenizo a comissão organizadora por manter esse congresso, de forma não presencial. Não é uma decisão fácil de tomar e menos ainda de implementar. Então, estamos todos de parabéns por estar aqui nesse evento. E o trabalho que eu vou apresentar hoje, ele foi desenvolvido por mim, meu nome é Marco, pela Laís, que foi minha aluna, e pelo professor Elcio, todos lá da Escola de Engenharia de Lorena, da USP, é um campus no interior do estado. O trabalho tem como título Transporte de cádmio em colunas de solo que receberam chorume. Bom, falar de chorume, a gente precisa falar de lixo para dar uma ideia de quantidades. E qualquer levantamento que a gente faça, que a gente veja, sempre fala em quantidades muito grandes. Um levantamento da World Bank estima que as cidades do mundo geram 1,3 bilhões de toneladas por dia, ou 1,2 quilos por pessoa. E até 2025, essa quantidade deve aumentar para 2,2 bilhões de toneladas por dia. No Brasil também, quando a gente pega a produção por ano, poderia ter sido por dia também, a gente vai ver que são números bastante expressivos, de lixo que é gerado. Então, esses dados aqui da esquerda são em 2016, os da direita são em 2017. O que chama atenção aqui é que, apesar da nossa política nacional de resíduos sólidos, prever todo o final dos aterros sanitários, dos lixões, uma grande parte ainda continua sendo destinada em aterros controlados, então esse aqui é o dado 2017, e uma parte também nada desprezível continua sendo descartada em lixões. E não é só uma quantidade que a gente tem que se preocupar, não é um outro aspecto importante. Na medida em que o desenvolvimento econômico, tecnológico, social vai acontecendo, a complexidade desse lixo vai aumentando. Cada vez novos materiais, novas substâncias e novos desafios ambientais vão surgindo para a gente solucionar. O chorume, aquele líquido gerado durante os processos de transformação do lixo, ele é classificado como material perigoso, está na própria classificação do EPA, por uma série de características potencialmente perigosas ao ambiente, e quando falo ambiente inclui, logicamente, o ser humano. E entre essas características, entre esses constituintes, a gente pode falar dos metais pesados. Os metais pesados não é proibido o descarte? É proibido. Só que, na realidade, a gente continua ainda tendo um descarte irregular de pilhas e baterias. E essas pilhas e baterias, elas podem conter, entre outras substâncias, entre outros constituintes, metais pesados, como o cádmio, como o chumbo, por exemplo. E aí, qual que é a nossa preocupação? Naturalmente, esse líquido que é gerado no lixo, ele vai percolar. Se for um aterro sanitário, vai ter uma camada de impermeabilização aqui, com drenagem, vai levar para um certo local, e lá vamos ver o que faz, se trata, se não trata, como é que lida com esse chorume. Em lixões que não tem essa camada impermeabilizante aqui embaixo, o chorume, quando percola, pode atingir lençóis freáticos e aí atingir outras localidades. Todo esse processo
em lixões a céu aberto é intensificado pela ocorrência de chuva, que vai fazer com que esse líquido percole mais ainda. E aí nossos objetivos é justamente esse, é estudar a movimentação do cádmio, né, em chorume, em colunas de solo. A gente vai usar como tratamentos com e sem correção do pH. O pH a gente sabe que influencia na solubilidade de certos metais pesados, e vamos aplicar um modelo matemático, ver se ele se ajusta aos dados e obter também alguns parâmetros de transporte. O chorume que nós utilizamos, ele é proveniente do aterro sanitário de Cachoeira Paulista, entre Rio e São Paulo. Está aqui, ó. Uma foto dele mais antiga, já é um aterro já maduro, já estabilizado, né? Contém cádmio, esse chorume na sua constituição, né? Então vejam teores bem acima do que poderia acontecer, né? Solos, um latossolo amarelo e um argissolo amarelo, horizontes A e B, tá? Solos bastante representativos da região de estudo desse trabalho. E solos ácidos, né? Como destaque de características, os latossolos com teores de óxidos bastante maiores, bastante superiores aos teores de óxidos do argissolo. Cádmio não foi detectado nesses solos. Olha só, os instrumentos em colunas, né? Nós temos o que compõe o sistema de lixiviação: um reservatório para a solução deslocadora, um reservatório para o pulso, uma bomba peristáltica, a coluna de solo, e aqui um coletor automático de frações que de tempos em tempos ele muda a posição dos tubos de ensaio e coleta nova amostra. Então, o solo é colocado aqui dentro, em camadas com certa densidade, tá? Depois ele é saturado pela base, uma solução deslocadora, tá? Lentamente. Aí depois começa a bombear essa solução deslocadora pelo topo até atingir um fluxo constante, né? Quando atingir o fluxo constante, aí a gente começa a contar o nosso tempo e o nosso volume aplicado. Nesse momento que o fluxo está constante, a gente bombeia o pulso. O que é o pulso? É uma solução contendo 400 miligramas por litro de cádmio. Ou seja, a gente pegou o chorume, que não tinha aquele teor todo de cádmio, e enriquecemos com cádmio para poder acentuar o efeito, intensificar o efeito para o nosso estudo. Então, 100 ml disso, e depois a gente volta para a solução deslocadora a aplicar, né, até o final do experimento. E aí a gente vai obter, o que a gente obtém com esses dados? Nossas curvas de transposição. Então, se isso aqui for considerar que o eixo X é o tempo e que é a concentração, no início do experimento, o cádmio não chegou lá embaixo, ainda a concentração é zero. Depois de um certo tempo, essa concentração começa a aumentar, até atingir um certo valor, que não necessariamente é o valor concentração inicial, e depois ele vai sendo lixiviado e começa a diminuir novamente a concentração dele, até chegar a valores bastante baixos, em teoria até zero, né? Esse eixo X a gente pode considerar tempo, que corresponde a um certo volume, ou a um volume de poros. O que é esse volume de poros? É o volume que eu apliquei, dividido pelo volume dos poros do solo. E aqui a concentração, em vez de ser a concentração, eu posso usar a concentração relativa, que é a concentração que eu estou obtendo experimentalmente, dividida pela minha concentração inicial C0, no caso 400 miligramas por litro de cádmio. O modelo que nós aplicamos foi Stanmode, que utiliza as equações de transporte de solutos no solo. Aqui é o fator de retardamento, aqui é o coeficiente de dispersão e difusão. Aqui uma tela do Stanmode, né, com os dados de entrada, depois a saída do gráfico e dos dados todos que a gente recebe em forma de texto. Disponível na internet, gratuito, para ambiente Windows, mas funciona no Linux muito bem, com uma camada de compatibilidade tipo Wine, alguma coisa assim. Então é muito legal isso.
E aí, o que nós fizemos? Verificamos se tem ajuste entre os dados experimentais e simulados. Se esse ajuste estiver tudo bem, significa que esse modelo pode ser utilizado para descrever a movimentação desse elemento nesses solos. E aí podem ser feitas simulações. E esse StanMode, ele tem recurso muito bacana que muitos outros softwares não têm, que é estimar os parâmetros de transporte importantes, né, para descrever essa movimentação de maneira inversa, ou seja, em vez de obter experimentalmente, o próprio software já estima isso. O que nós obtivemos? Ajuste do modelo. Nitidamente, para todas as situações das nossas curvas de transposição, latossolo maneira natural, horizonte A e B, a gente vê que tem um bom ajuste. Tá? Tanto que quando colocou calcário também, a gente percebe esse ajuste continuou mantido, né? Esse bom ajuste. Então, esse modelo pode ser utilizado para descrever a movimentação. Bom, ele nos forneceu também parâmetros de transporte. Por exemplo, o número de Pecklet, né? De acordo com as faixas de valores, né? Tem autores que comentam que ele diz qual é o tipo de fluxo predominante que está ocorrendo. Então, nitidamente pelos valores que foram encontrados aqui para os latossolos, em qualquer situação, era fluxo predominantemente difusivo. Já nos argissolos, nós tivemos fluxos difusivos advectivos e também fluxos advectivos. O fator de retardamento, né, que dá uma ideia para a gente de quanto que está o aparecimento do contaminante em relação ao aparecimento do líquido de transporte. Né? Quanto maior o fator de retardamento, maior esse atraso no aparecimento do contaminante. Então, nitidamente, a gente vê, por exemplo, que para o latossolo, em todas as condições, esse retardamento foi muitíssimo superior ao retardamento que a gente teve do aparecimento desse contaminante para os argissolos. Então, isso foi muito claro, essa diferença de magnitude desses valores. Bom, o que nós podemos falar em termos de conclusões do trabalho? Né? Que os dados mostraram nitidamente esse ajuste. Ou seja, essa é uma ferramenta e é um modelo, é um aplicativo que pode ser utilizado para descrever a movimentação de cádmio nesses solos. E o que é legal nessa abordagem, o que é bacana nessa abordagem? O comportamento qualitativo a gente já pode prever. O latossolo tem muito mais óxido de ferro, pode ser que esses óxidos de ferro estão ajudando a reter mais o cádmio do que num argissolo, por exemplo. Sim, qualitativamente sim, mas o quanto mais? Isso que é o bacana dessa abordagem. Né? E também deu para ver como esses parâmetros variaram em termos de magnitude de valores. Isso é um outro aspecto muito importante também. E a gente pode também prever, com pequenas alterações nesses parâmetros, nesses valores, o que acontece com a movimentação. Bom, para finalizar, né, uma foto aqui lá da minha instituição onde eu venho, lá da Escola de Engenharia de Lorena, né, onde acontecem 6 cursos de graduação, né, engenharia ambiental, bioquímica, de materiais, de produção física e química. Além desses, tem um colégio técnico que funciona associado a essa instituição, que é o COTEL. E são todos muito bem-vindos, quando as condições permitirem, a nos conhecerem lá. E enquanto isso não acontece, eu fico à disposição para quem quiser manter contato, aprofundar, né, nesse assunto, fazer algum tipo de intercâmbio, de troca.
E é isso, me coloco à disposição agora